No capítulo 3, Gênesis. No capítulo 3 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. A leitura que fizemos aqui, ela é imprescindível para a nossa compreensão do que significa, ou do que significou, o pecado e as suas consequências. Aqui está o princípio daquilo que muitos hoje usam como argumento, ou contra Deus, ou a favor de Deus. Contra Deus porque não consegue admitir as consequências das escolhas e decisões que tomamos, ou na pior das hipóteses, as consequências mesmo de escolhas e decisões que às vezes não tomamos. Por outro lado, há aqueles que usam a mesma narrativa para dizer que Deus, ele é um ser majestoso e louvável por causa do ato da liberdade. Ele sendo todo-poderoso, tendo o controle e domínio sobre todas as coisas, mesmo assim, sendo todo-poderoso, ainda foi capaz de respeitar a liberdade daqueles que não fizeram a sua vontade. Então, por um lado, há uma interpretação. A interpretação de que Deus, ou ele não existe, ou ele, então, seja o culpado pela existência do mal, porque não suportam e não admitem as consequências, as dores, o sofrimento e as aflições que advêm de uma vida de pecado. Por outro lado, outros consideram a Deus nobre e louvável mais ainda, porque mesmo sendo todo-poderoso, respeitou a liberdade daqueles que se decidiram o contrário daquilo que fora estabelecido. Mas sabe, irmãos, amigos, a experiência de Adão e Eva, ela nos ensina muito sobre a nossa própria experiência hoje. Por exemplo, e eu quero falar sobre 3 palavras que vai nos ajudar a ter uma noção a esse respeito. As palavras são confiança, escolha e transparência. Primeira palavra, confiança. A confiança é uma virtude. A confiança é um valor. Imagine se não houvesse confiança nos aviões que decolam todos os dias pelo mundo. Quem entraria num avião se não houvesse confiança de que aquele avião chegaria no seu local de destino? Não é? Ou então imagine se você confiantemente entrasse num avião e quando ele estivesse bem lá em cima, acima das nuvens, ou rente às nuvens, imagine se naquele momento você perdesse a confiança no piloto. A sua vida ali seria um desespero. A confiança é um valor. A confiança, ela faz parte da nossa existência e é graças a ela que a gente, de certa forma, consegue viver bem, ou pelo menos satisfatoriamente em alguns sentidos. Não é verdade? Sim. Imagine se não houvesse confiança nos planos de saúde
Imagine se não houvesse confiança no banco que você guarda o seu dinheiro. Imagine se não houvesse confiança no relacionamento. Imagine se não houvesse confiança nos alimentos industrializados, embora muitos deles, o ideal é exercer a desconfiança. Mas imagine como seria a nossa vida se não existisse o valor da confiança nos relacionamentos. Não é verdade, por exemplo? Bom, mas acontece que a desconfiança também, ela pode ser um valor. A desconfiança, ela pode ser essencial em algumas situações da vida. Não é apenas a confiança que passa a ser um princípio valoroso, mas a desconfiança em algumas circunstâncias também pode ser ou pode se tornar num princípio valioso. Por exemplo, quantas e quantas pessoas sofreriam menos se tivessem exercido um pouco de desconfiança? Quantas pessoas evitariam um assalto ou numa rua um pouco complicada, insegura? Quantas pessoas não perderiam o seu celular na rua se exercitassem um pouco da desconfiança? Uma vez eu falei assim para uma jovem: olha, você fica se expondo demais, você fica saindo na rua com esse celular na mão. Um dia desse você vai ficar sem ele. O dono vai vir buscar. E não deu outra. 2 dias depois, a jovem foi assaltada e levaram o celular. 2 camaradas de moto pararam quando ela estava passando na rua, falando ao celular, no fone de ouvido e com o celular na mão. Então pararam e roubaram o seu celular. Percebe? A desconfiança também, ela pode se tornar significativa na vida se souber ser usada. No Éden, por exemplo, Adão e Eva foram alertados quanto à queda dos anjos no céu. Adão e Eva foram alertados quanto àquela área a qual o fruto da árvore da vida, a qual o fruto proibido estava ali inserido. Adão e Eva já foram alertados de um inimigo que estaria ali, naquela circunstância, ao redor daquele fruto proibido. Todavia, o que aconteceu ali é que ou Eva exerceu confiança demais em si mesma, ou ela deixou de exercer desconfiança ao se aproximar daquele fruto proibido. Percebem? No momento em que ela ouvira a voz, ou então a proposta de Satanás, ela de imediato poderia ter exercido a desconfiança. Mas uma coisa que pode mudar a nossa maneira de pensar, uma coisa que pode mudar uma confiança em desconfiança ou desconfiança em confiança, é a proposta que é feita. Não é verdade? Esses dias eu vi um vídeo interessante. Um rapaz chamou alguém que estava passando na rua para fazer uma entrevista. E ele perguntou a esse rapaz, o entrevistador, e a pessoa filmando, era um jornalista, estava filmando, aí perguntou assim para ele: amigo, o que você tem a dizer sobre o prefeito atual que está se candidatando e se recandidatando? Ele disse assim: olha, esse prefeito não é muito bom não, a rua é tudo esburacada, a gente está sem isso, sem aquilo, e foi falando só negativamente do prefeito. Aí então o jornalista tirou o microfone, né, e falou assim: não, amigo, é o seguinte, essa entrevista é uma entrevista encomendada, a gente precisa falar bem do prefeito, então se você quiser ganhar R$100, aí eu entrevisto você e você fala bem dele. Aí ele disse: não, tudo bem, sem problema, opa, tamo aí. Então aí ele começou a entrevista de novo, aí perguntou novamente: o que você diz sobre o prefeito atual que está se recandidatando? Ele disse assim: o prefeito atual é excelente, muito bom, olha, ele fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa boa para a cidade. Ou seja, às vezes a proposta, dependendo dela, pode mudar a sua confiança ou desconfiança. A princípio, Adão e Eva, especialmente Eva aqui nesse contexto, ela confiava em Deus, mas algo gerou
o sentimento de desconfiança. E o que foi? E o que foi que gerou a desconfiança? O benefício da proposta. O benefício da proposta. Satanás disse assim: é verdade que Deus falou que não é para comer de nenhum fruto? Ela de imediato tentou, exercendo a confiança em Deus, defender a Deus. E ela disse: não, de forma alguma, não foi isso que Deus disse. Ou seja, ela estava defendendo o Deus que ela confiava. De imediato, então, Satanás, já ciente, ele soltou a sua resposta: certamente não morrerás, porque Eva havia falado que Deus havia explicado, ensinado que a transgressão, a lei estabelecida no Éden, resultaria em morte, morte eterna. Mas Satanás disse: certamente não morrerás. Então Eva talvez tenha dito assim: então me explica, como assim? Me interessei, como é que é a história aí? Conta direito, eu quero saber. Então Satanás começou a dizer: é simples, é porque Deus está privando vocês do melhor que a vida tem para oferecer. É a ideia dos 100 reais, ó, lembra? É a ideia dos 100 reais. Deus está, disse Satanás, Deus está querendo privar vocês do melhor da existência. Então, Eva, atentamente, ouvindo a proposta, ela ficou com certeza mais ambicionada ainda quando ele disse: você gostaria de ser como Deus? Porque se você quiser ser como Deus e Deus está privando vocês disso, coma do fruto. Não dê muita atenção ao que Deus disse, porque ele é mentiroso. Ele está apenas escondendo algo extraordinariamente maravilhoso de vocês. Querem ser conhecedores do bem e do mal, querem ter a mesma sabedoria, querem ser como Deus. É claro que para toda proposta é necessário pelo menos uma pequena evidência, não é, de que ela é verdadeira. Então foi neste momento que a serpente então experimentou do fruto e disse para Eva: olha aqui, eu morri? Agora fala para mim, Deus é digno de confiança? Ele disse que morre, não é? Eu morri quando saboreei, quando provei do fruto. Pelo contrário, ao invés de ter morrido, eu ainda estou falando. Você já viu algum animal aqui no Éden falar? E aquilo aparentemente gerou em Eva um sentimento de confiança agora contrário. Ao invés de confiar em Deus, ela começou a desconfiar de Deus. E naturalmente, quando a gente desconfia de Deus, a gente confia em qualquer outra coisa. Ou em nós mesmos, ou em quem está fazendo a proposta. É assim que Satanás faz hoje, amigos, irmãos. Satanás, ele faz propostas. Ele oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal para você ser infiel a seu esposo. Ele oferece benefícios que aparentemente são bons, que aparentemente parece que Deus está querendo privar você deles. Ele oferece benefícios, ele oferece bônus, congratulações, para que você coma do fruto proibido. E eu não sei qual talvez seja a sua árvore, eu não sei qual seria o seu fruto proibido que lhe impede de ser fiel a Deus, que lhe impede de exercer confiança em Deus. Eva exerceu desconfiança agora em Deus e passa a exercer a confiança nas palavras e nas propostas de Satanás por uma simples ambição semeada no coração. Tomem cuidado com as ambições humanas, amigos. Eu sempre falo que as únicas ambições que nós genuinamente, verdadeiramente devemos ter não é a de prazeres terrenos, não é a de moradias terrenas, não é a de adquirir propriedades, fama, currículo nesta terra ou de uma grande profissão. A ambição que nós mais deveríamos desejar é a ambição de amar mais, é a ambição de servir mais, é a ambição de ter mais misericórdia, a ambição de ter compaixão, a ambição de ser um melhor marido, a ambição de ser uma melhor esposa, de ser um melhor filho, de ser um melhor pai, a ambição
a ambição de ser semelhante a Cristo em seu caráter. Ah, quem dera se todas as pessoas do mundo tivessem essas ambições. Quão diferente seria o mundo, quão diferente seria a igreja. O segundo valor é o seguinte, porque quando você exerce confiança, você faz uma escolha. Quando você também passa a ter desconfiança, você também faz escolhas. Ou seja, confiando ou não confiando, nós acabamos fazendo escolhas, tomando decisões como resultado da confiança ou como resultado da desconfiança. Por exemplo, quando a gente escolhe confiar no piloto que estará dirigindo ou pilotando aquela aeronave, naturalmente a gente faz a escolha de entrar a bordo. Não é assim? Quando você vê aquele enorme cruzeiro, de imediato você se lembra do Titanic afundando. Mas se você exerce confiança no capitão que estará à frente daquele leme, naturalmente, nada lhe impedirá de entrar no cruzeiro, a não ser a falta do dinheiro, né? Então, da mesma maneira, em um relacionamento, quando você observa uma pessoa, se encanta por ela, e quando você passa a ter confiança nela, naturalmente você acaba se rendendo, se entregando ao relacionamento, não é verdade? Mas quando você também é permeado pela desconfiança, naturalmente você toma decisões, embora às vezes contrárias a essas que mencionei. No caso de Adão e no caso de Eva, eles fizeram escolhas. Especialmente Eva, devido ao contexto, ela fez escolhas baseadas na confiança e na desconfiança que ela tinha. Eu pergunto a você, as escolhas que você tem feito revelam a confiança que você tem em Deus? Ou então as escolhas que você precisa fazer, as decisões que você precisa tomar, mas que não tomou ainda, elas revelam a falta de confiança em Deus? Quantas pessoas conhecem a verdade, mas não conseguem confiar o suficiente para tomar a decisão? Perceberam? Nós deveríamos desconfiar, na verdade, de nós mesmos e daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Quantas pessoas nessa igreja aqui, por exemplo, precisam tomar a decisão pelo batismo? E não tomam ainda, não tomaram ainda. Isso revela confiança ou desconfiança de Deus? Eu fico impressionado quando pessoas tomam a decisão e a gente vai lá e conversa e apresenta, né, os detalhes finais, os arranjos finais para a decisão e a escolha pelo batismo da pessoa. E de repente, algumas delas acabam desistindo até a data do batismo. Sabe por quê? A exemplo do que aconteceu no Éden, muitas pessoas usadas por Satanás, eles chegam até essas pessoas, se aproximam daquelas que tomaram a decisão para dizer, cuidado, isso é uma decisão muito séria, como se fosse uma decisão catastrófica. Não é verdade? A decisão pelo batismo deveria ser a decisão mais importante da nossa existência. Ela é mais importante do que a decisão da profissão que você vai seguir. A decisão pelo batismo ela é mais sublime do que a decisão da faculdade que você vai fazer. A decisão pelo batismo ela deveria ser tão nobre quanto a decisão da pessoa com quem você se casará. Não existe decisão mais importante nessa terra do que a do batismo. Porque nenhuma decisão como esta será capaz de carimbar o seu passaporte para a eternidade. Ouviram? Portanto, esse é um exemplo. Decisões que tomamos refletem a confiança em Deus? Ou então decisões que não tomamos por algum receio ou medo? Será que elas revelam a desconfiança de alguma coisa em Deus? Tem pessoas que dizem assim,
Se o anjo aparecer para mim e falar que eu devo tomar a decisão, eu tomo, isso nunca vai acontecer. Porque a palavra de Deus já é a palavra de Deus. Tem pessoas também que ficam esperando o toque no coração. Irmãos, o toque é a verdade. O toque é a verdade que você conheceu. Porque o toque de Deus não é emotivo, mas racional e vem por intermédio da sua palavra. Quando você descobre a verdade, não existe um rumo diferente da verdade que você conheceu. É aquilo. É aquilo. Até tem uma figura que muito interessante. Alguém olha para o céu e fala assim: Senhor, fala comigo. Então uma mão poderosa, majestosa, atravessa o universo, adentra sob a atmosfera da terra, cortando as nuvens do céu, com a Bíblia na mão e dizendo: está aqui, leia. Percebe? A nossa decisão é racional, e ela é racional, como diz Paulo lá em Romanos, né? Como deve ser o nosso culto, racional. A palavra de Deus, com sua verdade, já é o toque de Deus na sua vida, e que deve ferir a sua consciência, e não o seu coração, mas a sua consciência. Mais uma vez eu pergunto, você confia em Deus? Se você confia em Deus, por que te demoras a tomar a sua decisão? E o terceiro e último é a transparência. Eu falei da confiança. Eu falei da escolha que é resultado de uma confiança ou de desconfiança. Mas agora eu quero falar sobre a transparência. Já que todos os dias nós fazemos escolhas e tomamos decisões. Todas as escolhas que fazemos, as perceptíveis e as não perceptíveis, elas estão construindo os passos, os alicerces, cada tijolo da sua eternidade. Da sua eternidade no céu ou da sua eternidade no pó da terra. Agora vem a transparência. Quando Adão e Eva fizeram a sua escolha, transparência ali é o que não podia acontecer. De imediato eles, quando pecaram, a roupa de glória que os cobria desapareceu. Então perceberam que estavam nus. E a nudez de Adão e Eva era um reflexo, era um claro ensinamento da nudez de alma, da nudez espiritual, a qual eles estavam agora desnudados. Bom, o que fazer agora? Quando é que a gente não é transparente? Quando a gente está com dívida na praça. Ou quando estamos com dívida na moral, no caráter. A transparência, sobre esse sentido, é que eu sempre falo que a transparência ela acaba sendo inimiga da verdade. Para aqueles que querem esconder-se. Esconder algo da sua própria existência, do seu caráter, da sua moral, da sua vida. Naquele momento, a transparência para Adão e Eva era inimigo da verdade, porque eles não queriam apresentar a verdade da nudez do seu coração, da nudez espiritual, da nudez da sua alma. Eles então se cobriram com folhas de figueira. E mesmo cobrindo-se de folhas de figueira, eles ainda se esconderam para não serem vistos por Deus. E vocês conhecem o diálogo: Adão, onde estás? E ele disse: me escondi. Ou seja, eu não pude ser transparente. Porque o que você verá, o que o Senhor verá, lhe trará tremenda e profunda vergonha. Sabe, amigos, mas Deus quer transformar nossa vida de tal maneira que a gente consiga ser transparente. O Espírito Santo quer fazer uma limpeza completa em nosso coração, em nossa existência, de tal maneira que sejamos louváveis no oculto ou às claras. Entendem? Deus quer transformar você de tal maneira que você não tenha nada do que esconder para ninguém.
A transparência é um problema para a nossa sociedade. Se você, por exemplo, tem um carro e um dia você percebe que o seu carro já lhe está lhe dando muito problema. Então você de imediato pensa o quê? Está na hora? Está na hora de vender. Não é assim? As pessoas têm um carro. Enquanto o carro não dá problema, a intenção é de permanecer com o carro. Mas quando o carro começa a dar problema, então ele pensa, eu preciso vender. Mas no momento em que você apresenta o seu carro para um interessado, eu digo, você é transparente? Porque se você for... Por isso que eu falo que nesta circunstância a transparência é inimiga da verdade. Porque no momento em que você apresentar os defeitos, se você pretender ser transparente para ser amigo da verdade, aí vai ter um problema. Não vai vender o carro. Não é verdade? Imagine se uma grande empresa automobilística, automotiva, tenha uma jogada de mestre, uma carta nas mangas para desbancar as demais concessionárias. Imagine se essa empresa resolvesse, alguns meses antes do lançamento da estratégia, resolvesse ser transparente. Quem seria desbancado? Na verdade, não eram os concorrentes, mas ele, por ter revelado o segredo que faria daquela venda, daquele produto, um sucesso. Percebe que o capitalismo não é amigo da transparência? A concorrência é algo natural dentro de um sistema como esse, capitalista. As coisas só funcionam se não existir transparência. Entenderam? Portanto, para o contexto de pecado em que vivemos, de um planeta não muito amigável à verdade, à pureza, à retidão, ora, a retidão, pureza e justiça, elas não podem conviver ao mesmo tempo com a injustiça e com a impureza, com a mentira, por exemplo. Então, se eu quiser continuar sendo uma pessoa de sucesso, para continuar exercendo os meus atos, que vamos chamar de duas coisas, golpe ou puxa-tapete. Para eu continuar crescendo através do golpe, do famoso puxa-tapete, eu jamais poderei ser transparente. Nunca. Se eu quiser continuar tendo uma vida dupla e vivendo com 2 ou 3 mulheres, jamais eu poderei ser transparente. Se eu quiser continuar fazendo do meu negócio um ato injusto e corruptível, eu não posso ser transparente. Imagine se eu revelasse o lucro absurdo e exagerado que eu ganho nos produtos que eu vendo. Imagine se eu revelasse, eu estou dizendo no sentido humano generalizado, tá bem? Imagine se eu revelasse a minha esposa quantas vezes naquele dia eu olhei para outra mulher. Percebe que a pureza, a retidão e a verdade, elas não são amigas desse mundo de pecado. Se eu quiser continuar mantendo a minha vida extravagante, errada, mentirosa, a transparência, para mim, é uma inimiga. Mas é por isso que o Espírito Santo quer transformar a nossa mente, o nosso coração de tal maneira que a gente seja louvável e nobre no oculto, no secreto, ou então nas claras e no que é revelado. Que orgulho poder chegar para a esposa e dizer assim, amor, nesses 5 anos de casado, eu nunca olhei para outra mulher. Que bom seria, não é? Se pudesse... E o Espírito Santo, que bom seria não, o Espírito Santo ele quer fazer exatamente isso no nosso coração. Apagar o nosso passado cheio de erros e construir um presente cheio de transparência, louváveis, repleto de transparência, admiráveis, repleto de uma transparência
capaz de tornar você uma pessoa nobre diante de Deus e diante dos homens. Eu não estou falando de perfeccionismo. Eu estou falando do que o poder de Deus é capaz de fazer quando a gente acredita, confia, lembra? Confia e quando a gente escolhe. Estou retratando o que a graça de Jesus, através do poder de Deus, pode fazer numa vida humana que confia e depois se entrega, toma decisões e faz escolhas na direção do que torna possível o Espírito Santo tornar você uma pessoa pura e reta, para, consequentemente, ter condições de ter uma vida transparente. Adão e Eva podem se esconder, porque a transparência naquele momento não era uma boa coisa para eles. E eu pergunto a vocês, vocês gostariam de ser transformados por Deus, de maneira que a sua vida, mesmo no secreto, no oculto, seja louvável? Para isso é necessário, primeiro, confiar em Deus. Confiar no que Ele pode fazer por você. Confiar na história que Ele vai escrever para você. É necessário confiar que mesmo nas adversidades, nos problemas, Ele sempre estará lá, com a sua caneta espiritual, escrevendo uma história que, no final das contas, redundará em admiração, em contemplação a Deus. É necessário, além da confiança em Deus, fazer escolhas e tomar decisões que faz com que os seus passos entrem no caminho da verdade, no caminho da pureza, no caminho da retidão. Sabe o momento em que o nosso caráter, que deve representar o caráter de Cristo, deve brilhar mais? É no momento da escuridão. É no momento dos maiores e difíceis desafios. Lembra de José? Foi lá no cárcere, gelado, frio, escuro. Foi lá que o caráter de José brilhou mais. Muitas das vezes a vida vai nos levar para buracos assim. Muitas das vezes a vida colocará diante de nós desafios tremendos, que só servirão para mostrar para você de que lado você está nesse grande conflito. Ainda bem que existem as provações, amigos. Ainda bem que existem as tentações. Sabe por quê? Porque são as provas e as tentações que mostram de maneira realista de que lado realmente nós estamos. Mas para enfrentar com êxito as provas que nos advêm, é necessário, primeiro, confiar em Deus. E segundo, tomar decisões como resultado dessa confiança. E, naturalmente, a transparência é Deus quem vai moldá-la na sua vida. Você acredita? Se não acredita, gostaria de acreditar mais, confiar mais? Gostaria de fazer escolhas e tomar decisões que evidenciem a confiança que você tem nele? Não desconfie de Deus. Exerça a desconfiança, mas não de Deus. Exerça a desconfiança de você. Exerça a desconfiança das propostas que o mundo faz. Exerça desconfiança em qualquer coisa que seja terrena. Mas exerça confiança em qualquer coisa que seja espiritual. E eu termino dizendo: se nada nesta vida der certo, tudo deu errado, ou tudo está dando errado, ou tudo dará errado. Se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então na verdade tudo deu certo. Tudo deu certo. O pecado não compensa, viu?
A minha palavra final é essa, é que o pecado não compensa. Um dia alguém falou assim, irmãos, o pecado é bom. Por isso que ele é atrativo, porque ele é bom. E ele insistiu com a ideia, é bom ou não é? E o povo hesitando em dizer se é bom ou não é. Mas ele insistindo na ideia, o pecado é bom mexer com drogas, é bom fazer sexo de maneira livre, é bom encher a cara de cerveja, é bom, e é bom para os bailes, para as festas. E eu só sentado ouvindo. Mas a minha resposta para esse pregador é a seguinte, o pecado não é bom. Sabe por quê? Porque uma coisa para ser boa, ela tem que ser boa no começo, tem que ser boa no meio e tem que ser boa no fim. Uma coisa que é agradável apenas no começo, mas que traz dor, sofrimento, angústia no final, não pode ser boa. Você não pode interpretar as coisas como sendo boas apenas por um pedaço dela. Você tem que avaliar a coisa se é boa ou não pelo todo dela. Não se monta um quebra-cabeça com apenas uma peça ou com duas, mas com todas as peças. O pecado não é bom, nunca foi bom e nunca será bom. O que é bom é aquilo que é bom no começo, é bom no meio e é bom no final. Olha para a vida de Adão e Eva. No começo pareceu ser extraordinário, não é o que diz a Bíblia? Que pareceu que os seus olhos se abriram e ela sentiu aparentemente um certo prazer naquela circunstância. Mas a dor e as lágrimas que derramaram depois foram infinitamente maiores do que o prazer e aquele pequeno, minúsculo e quase invisível sentimento de satisfação. Seja tremendamente confiante em Deus. Tenha confiança ilimitada, sem limite em Deus. E faça as escolhas e tome as decisões que você sabe que precisa tomar. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar com uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar coisas tão grandiosas e maravilhosas. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Pai querido, pela misericórdia e a compaixão e pelo perdão que nos ajuda a ter um pouco de esperança. Obrigado pela paciência que o Senhor tem da gente. E obrigado por ter prometido que voltaria para buscar a gente. Mesmo a gente não merecendo. Obrigado por prometer que vai nos buscar. Amém. E nós queremos, Senhor, acima de tudo, confiar no Senhor até o último momento, para poder um dia, na eternidade, abraçá-lo e com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, mas de alegria, poder sussurrar no teu ouvido, mais uma vez, Senhor, obrigado por não ter desistido da gente. Leva-nos com a tua graça e bondade e transforma a nossa vida de maneira que a gente possa ser, sem nenhum receio, sem nenhum medo, que a gente possa ser transparente, para que o teu caráter seja louvado em nossa vida. Pois, ó Deus, com pedido de perdão, com pedido suplicante de misericórdia, nós entregamos todas as coisas em tuas mãos e que seja tudo para a tua honra e glória. E é no mérito do poderoso Jesus Cristo que suplicamos. Amém, Senhor. Amém.